Olá, pessoal. Bom dia para quem vai assistir pela manhã, boa tarde, boa noite, né? Estamos aqui em mais uma edição do programa Gente pelo Caminho. Hoje fazendo aquela nossa reunião para discutir um livro, dessa vez um livro da literatura brasileira, Os Brusundangas, do Lima Barreto. E eu estou aqui com o Dilson Cunha e com o Antônio. Tudo bem, gente? Tudo bem, Kalina? Bom dia. Bom dia. Bom dia Kalina. pra gente, né? Mas então, mais uma vez estamos nos reunindo. Acho que vocês sabem que a gente tem um grupo que se reúne para debater livros de filosofia. E dessa vez vocês resolveram conversar sobre um livro de literatura brasileira. Geralmente literatura, né? E dessa vez foi um autor brasileiro, um grande autor brasileiro, chamado Lima Barreto. Os Brusundangas. E pelo jeito tem muita coisa para a gente discutir, afinal de contas, ele retrata um contexto dentro do nosso país que Sim. parece que não mudou muita coisa, né? O Lima Barreto escreveu Os Brusundangas há 100 anos atrás, né? Ele nasceu no Brasil escravocrata ainda, em 1881, e morreu em 1922. Então viveu 41 anos, né? E o curioso, assim, de largada já, para se falar dos Brusundangas, porque eu li os Brusundangas há mais de 20 anos atrás. Agora a gente reli junto com o grupo, né? E a impressão é a mesma. É de que ou esse livro foi escrito na semana passada, ou o Brasil não mudou nada nos últimos 100 anos. Que maluquice isso, né? Mas antes da gente começar a falar do livro, por que Brusundangas? O que é isso, afinal de contas? É porque o termo ele tem uma origem, né, que significa origem africana, que significa bagunça, baderna, alguma coisa não muito séria, né? Não sei se você tem outro Não, termo, mas é nesse sentido assim. Os Brusundangas é uma palavra que significa uma fanfarrice, assim, sabe? Uma coisa não muito séria, tá? Os Brusundangas. Então, o Lima Barreto dá o nome desse país fictício, que não existe, né? Não, É só uma ficção. ainda bem. Entendi. Ele inventou na cabeça dele, Entendi. entendeu? Então, chama os Estados Unidos da Brusundanga. O nome, os Estados Unidos da República Isso. da Brusundanga. Sugestivo, Então é um né? nome muito imponente, até Brusundanga. Estados Unidos da República, né? Aquela grandeza da Brusundanga. Entendeu? E é interessante porque ele é um estrangeiro nas Brusundangas. Entendeu? Ele escreve com um certo distanciamento. Ele faz de propósito isso, né? Aham. Ele está visitando esse país e ele está desvelando aqui nesse livro, né, a realidade do que ele vê, a leitura que ele fez e faz, né, desse país fantástico chamado os Estados Unidos da República da Brusundanga. Legal. Entendeu? Legal. Mas, Dilson, Antônio, afinal de contas, quem é Lima Barreto? Lima Barreto é um autor chamado pré-modernista. Está ali no limiar do modernismo. E... Mulato. Hã? Mulato. Mulato. Assumidamente mulato. Cometeu, digamos, a coragem, né, de assumir-se mulato em um país que se pretendia francês, né, ali na Belle Époque, né, tropicalista, vamos dizer assim. E ele está justamente no Rio de Janeiro do Pereira Passos. Entendeu? E você, como professor de história, podia até deixar isso um pouco mais claro, né? Que foi uma coisa que eu mesmo tive que pesquisar em relação a esse período, porque tem pouco antes dele nascer, teve a lei do ventre livre. 71. Ou seja, ele não era um escravo. Não era um escravo. Ele era um cara livre, mas... livre, imagina. O ventre livre Mas fez esse favor de escravo, né? fazer o filho do escravo ser livre. Isso. E ele entra aí atravessando o período o ano da Lei Áurea também. Isso, da Lei Áurea também. Ele nasceu, quando ele nasceu já tinha 10 anos, né, da promulgação pela Princesa Isabel da Lei do Ventre Livre. O que em si mesma já é uma coisa bem brusundanga, né? Porque você falar assim, olha, o cara é livre, né? O pai é escravo, a mãe é escrava, E o cara os avós é escravo, os bisavós são escravos, a casa era escrava, entendeu? A escola era escrava, a comida era escrava. Mas você é livre.
entendeu? E a luta dele é de uma mente escravizada, né? Não, lógico, lógico. E é interessante porque essa historinha do ventre livre, ela não ficou de graça, né? Ela imprimiu uma marca na nossa cultura. Tá? É isso que é impressionante, porque é o seguinte, cara, você é livre. Você vai para o Morro da Providência, a primeira favela do Rio de Janeiro, o Morro da Providência, que foi um lixão social, né, da pós-escravidão. Você não vai ter escola, você não vai ter segurança, você vai morar no cortiço, água e esgoto, imagina, né? Bobagem, pensar em água e esgoto no Brasil de hoje, imagina no Brasil de 100 anos atrás. Loucura, né? Mas você nasceu no ventre livre, entendeu? Então o resto aí é tudo, o resto tudo aí é mérito, é conquista. Você já é livre, pô, entendeu? Tudo que você precisava era liberdade, não era? Sim. Era. Então você já é um sujeito livre. Então se daqui a 100 anos vocês estiverem no limbo ainda, entendeu? Se daqui a 100 anos vocês não tiverem saído do Morro da Providência, é porque vocês não tomaram nenhuma providência, porque vocês são livres. Tá entendendo? Então essa Sim. coisa, essa marca é fundante na nossa... A escravidão é uma marca fundante na cultura brasileira. Sim. Entendeu? E aí o ventre livre vem para dizer, para piorar isso, porque você é um livre, cara, você pode tudo, entendeu? Agora só depende de você. Livro sem escola, sem trabalho, sem comida, sem recursos. Sem recurso nenhum. É o lar dos bravos, né? Aquela ideia do americano, né? O lar dos bravos, entendeu? Engraçado que essa é uma das diferenças que há, porque a gente tem lido também algumas literaturas russas, né? Do período similar. Né? E a gente vê lá, a gente até conversou sobre isso, que lá na Rússia, em 1861, havia também, acabou com a escravidão e tudo, mas eles, né, os camponeses, de certa forma obtiveram alguns recursos, né? Terras foram arrendadas ou foram cedidas. Então eles tinham alguma forma de ainda conseguir alguma coisa pós-escravidão, que foi bem diferente daqui. Né? Porque a mão de obra lá da Rússia foi dali, né? A nossa a gente abriu para os italianos, para os franceses, para os alemães, né? E os desqualificados, porque não tinha escola, não quiseram estudar, né? Vamos dizer assim, não se qualificaram, ficaram com nada. Então, essa é a marca fundante que a gente esconde. E aí o Lima Barreto cometeu o pecado de, entre aspas, né, claro, né, de se achar livre, de pensar. E o que é isso quando você fala assim que ele se assumiu mulato? Como assim? Como é que alguém se porque é o seguinte, teve a coragem de ser mulato? É porque é o seguinte, Vai ter que entregar eu vou te falar uma coisa que extremamente séria. O Rio de Janeiro, ele fazia aquele higienismo social, entendeu? De se esconder qualquer marca que fosse da mulatice, vamos falar assim. Então, por exemplo, havia leis, tá, que proibiam, por exemplo, você portar um violão em praça pública. É mesmo? Proibido, era preso, era detido. Porque violão era coisa da ralé. E a ralé era negra, entendeu? Então você tinha... e é só você pensar hoje, a gente acha absurdo isso, é só você pensar hoje, mais ou menos, guardado as proporções, né? Tal, lógico, claro, do berimbau, né? Assim, o berimbau é um negócio exótico, né? É um negócio muito sim. Né? É legal, mas é legal como exotismo, né? Entendeu? Então o violão não era nem legal nem como isso, era preso, era proibido você portar um violão, porque o samba não era ainda o samba, né? Porque o samba ele tem uma qualidade muito interessante, porque o samba só é feito em grupo, cara. Você já parou para pensar nisso? O samba é grupal, é coletivo. É diferente da música clássica, uma música mais erudita e tal. O samba é grupal, entendeu? Então era proibido você portar. Então, por exemplo, você tinha o grande Machado de Assis, que tinha e tem o seu mérito. Mas o Machado de Assis, até hoje, ele não é negro. Eu falo isso em sala de aula, volta e meia. Hoje já melhorou mais um pouco, né? Popularizou mais um pouco essa crítica. Mas um tempo atrás, quando você falava na sala de aula que o Machado de Assis era negro, era um espanto. Sim. Porque a gente nunca viu o Machado de Assis como negro, né? Porque o Machado de Assis passou por aquele processo de afrancesamento, né? Chapéu coco, blusa de tecido de cambraia, sabe? Toda a postura, toda a linguagem era branca. Né? Machado de Assis escrevia para uma sociedade branca. E o Lima Barreto não. O Lima Barreto se vestia como negro.
andava como negro, frequentava ambientes negros. E eu acho que indiretamente ele fazia até críticas a ele. Fazia, O livro. fazia, entendeu? Fazia, claro, eles foram... Teve um duelo entre ele e Machado de Assis o tempo inteiro, entendeu? Nesse sentido, né? Então, ele se colocou como tal, porque não é que você não pudesse ser, de certa forma, aceito, né? Mas aceito sob certas condições. E essas certas condições, o Lima Barreto fez questão de transgredir. Mais ou menos como fez a Anísia da Silveira, nos anos 50, com a arte do inconsciente, né? Que o trabalho que ela fez com os malucos, né? Os loucos, né? Que eram tratados com lobotomia na época, tá, etc. E ela os tratou com arte. E aí a Anísia da Silveira descobriu para mim, um dos capítulos mais belos da história da arte brasileira, para não dizer da arte mundial. É um capítulo chamado A Arte do Inconsciente no Brasil, né? Que só produziu gênios. Gênios. Não estou falando de pintores bons, não. Estou falando de gênios, entendeu? Grandes pintores. Porque assim, havia uma ideia de que o Brasil se tornaria um país europeu. E para se tornar um país europeu, ele tinha que negar as suas origens, que eram os 380 anos de escravidão. Entendeu? Então, e isso Lima Barreto, vendo a superficialidade, a futilidade de toda aquela sociedade, ele enfrentou esse pessoal para justamente desvelar a idiotice daquela elite que se achava tal. Entendeu? Porque não era nem verdadeira em si essa elite, sabe? Porque a Europa também tinha sua elite, tá, etc. Mas tinha uma verdade, né? Havia grandes escritores, artistas, etc., doutores. E o Lima Barreto vai confrontar numa sátira, né? Como sátira, essa superficialidade, essa banalidade, essa mentirinha, essa fake news que era a elite da época, entendeu? E para ser aceito nesse clubinho, ele tinha que fazer essas concessões que ele não fez. Então isso era assumir-se como negro, entendeu? Entendi. E, meninos, como é que foi, qual era o contexto desse livro social, político, econômico? Então, o contexto, fique à vontade, Antônio, mas o contexto é isso. Tranquilo. O Brasil está tinha acabado de se tornar uma república, com a promessa de liberdade, que evocava, né, a Revolução Francesa, entendeu? Liberdade, igualdade, fraternidade. Daí também a pressão, né, para a elaboração da Lei Áurea, né? Da Lei Áurea, E aí o Lima Barreto, claro, né, é o porta-voz de quem percebeu que isso foi um blefe, não aconteceu nada disso. Pelo contrário, entendeu? A exclusão ficou muito mais patente agora numa sociedade dita livre. O Rio de Janeiro, como capital, estava passando pelas grandes transformações para a modernização da cidade. Uma modernização forçada, porque ela não vinha de baixo para cima, ela vinha de cima para baixo, para dar uma cara de moderno para o Brasil. Então foram alargadas vias. É o Haussmann, brasileiro, né? Haussmann fez a grande reforma de Paris, né? No final do século XIX, XVIII, e o começo na virada ali. E aí o Pereira Passos foi o cara que veio dar essa cara de francesa para a cidade do Rio de Janeiro. Mas aí é aquela coisa de cima para baixo, de maquiamento, né? de mascaramento da realidade e tal. E o Lima Barreto usa um talento genial, um cara me espanta, digo de verdade, assim, sabe? Me espanta o nível de informação, de conhecimento que o cara tinha, porque você considerar que é um cara negro, do começo do século, vindo de uma família pobre, negro, mulato, né? E conhecer um pintor chamado Watteau, que hoje ninguém conhece, entendeu? Citar esse cara, entendeu? E citava autores estrangeiros com muita propriedade, conhecia muito. Então, ele não era o Lima Barreto, o grande incômodo, é porque ele não era só um cara indignado. O Lima Barreto tinha voz, ele tinha discurso. Esse era o perigo do Lima Barreto, né? Porque ele sabia das coisas. Porque uma coisa é um cara indignado, outra coisa é um cara que tem consciência de si mesmo e tem voz para isso, sabe? Ele sabe qual é a linguagem do lado de lá, a linguagem do inimigo, vamos dizer assim, né? Então ele não é um cara só indignado, tá entendendo? Ele é um cara que sabia, ele tinha um canal para essa indignação. Mas ele era ouvido? Pelo fato de ser negro? Ele era ouvido, assim,
no sentido de que sabia-se o que ele escrevia em jornais, tal, etc. E se ele não fosse ouvido, talvez fosse mais fácil, né? Ele fala de alguns que não eram ouvidos, ele cita um poeta, ele cita um poeta estrangeiro e ele cita o verso de 4 linhazinhas ridículo do poeta. Fala, esse cara é chamado de gênio aqui nesse país, né? E nós temos grandes poetas aqui que não são ouvidos, entendeu? Não, eu achei, você falou que se ele, você perguntou se ele tinha voz, né? E ele já entra de sola com relação ao próprio livro, né? Ele fala, como os maiores ladrões são os que têm por ofício livrar-nos de outros ladrões. Isso me remete àquele filme, o Tropa de Elite 2, não sei se vocês viram, onde um oficial da polícia militar corrupto é substituído por um outro corrupto. E a administração da polícia, ela vai seguindo de acordo com as gangues, vamos dizer assim, internas. Quem são os mais fortes? São esses que se sobressaem. O nosso país parece que é assim. Né? Parece que quem entra no governo, quem administra, quem vai gerenciar o país, é sempre uma gangue que lutou lá atrás para poder substituir a que está presente agora no momento. E é exatamente isso que ele trata. Como os maiores ladrões são, na verdade, aqueles que têm força e poder para substituir os que já estão lá. Sim. Então, nisso aí, ele já vai... Eu acho muito complexo todo esse estudo. Não dá para você falar de forma simplista. Porque tem todo um sistema educacional por detrás que ainda permanece hoje, que sustenta tudo isso. Né? Ludibriando todas as pessoas, de tal forma que a gente viva numa situação onde a gente não se vê manipulado, mas dá sustentação a toda esse engano, esse engodo, prevalecendo a coisa até chegar ao ponto onde a gente pensa que, poxa, pensei que ia melhorar e não está melhorando, apesar de ter pessoas que acham que hoje vai melhorar, né, por conta das questões políticas, da questão de retirada do PT e tudo. Tem pessoas que acreditam realmente de fato nisso. Mas se você começa a compreender um pouco a história, você vê que não há sinais nenhum de melhoras. Há verdadeiros gritos lá atrás que estão começando a se fazer presente agora de novo. E aqueles gritos nos assustam, porque a gente viu isso nos livros de histórias e a gente repugna, e de repente aquilo que repugnava como uma imagem começa a repugnar como algo concreto. Porque assim, o que acontece, Kalina? A visão do Lima Barreto é uma visão assim, de progresso, né? Quer dizer, para ele, lendo os Brusundangas, você não acreditaria, ele está nos levando a acreditar que não há progresso. O Brasil não é um país abstrato. O que é o Brasil? O Brasil é o povo. Então não tem como eu falar no progresso. Por exemplo, você olha... Ele fala muito, né, que a gente gosta de citar autores estrangeiros. É chique, é rebuscado. Então você olha, você vai para a Noruega e aí o brasileiro baba com a Noruega, com a Suécia, com a Alemanha, com o Canadá e aquela coisa, como se isso fosse um acidente de percurso, né? E aí a gente volta para cá, mas a gente não vê que se não houver uma inclusão desse povo, não há progresso de um Brasil sem que o brasileiro progrida. Tá entendendo? Então, você não pode falar de um Brasil que seja só um Estado. Sim. Um país, é um povo. Sim. Né? A nossa Constituição, diferentemente da americana, que começa em nome do povo, a nossa começa em nome de Deus. Por isso você vê que até nisso a gente já tem um simbolismo, sabia? Assim, o nosso hino nacional, vai me permitir assim, uma crítica, né? Ele é um hino propositalmente apolítico. Você não tem nenhum arrobo, assim, sabe, de o povo conquistou e etc. Ainda que, como a Marselhesa, por exemplo. Você pode criticar a Marselhesa quando criticar. Depois da Revolução veio Napoleão. E a história é assim mesmo, tá? Mas ainda tem, né, aquele arrobo popular, etc. O nosso hino canta as grandezas naturais. Sim. Isso é de propósito. Sabe, o teu lábaro que ostentas estrelado, nossos campos são os mais bonitos, tudo nosso é melhor, porque é uma forma de você esvaziar politicamente um hino nacional. Tá entendendo? E aí você não tem nenhuma conotação política no nosso hino. Pode ver. Nossos inimigos são só de fora. Entendeu? E né,
nós não nos negaremos, né? Ergueremos a nossa clava forte contra os inimigos, tal, etc. É tudo muito abstrato, né? E aí esses inimigos de fora são relativos, né? É. Porque pelo próprio Lima Barreto sai denunciando esses inimigos Sai como denunciando. amigos dos grandes, que acabam se usufruindo de toda a De beleza toda a que não beleza, é nossa. não é nossa. O nosso esforço mesmo não vale Não vale. o prazer das delícias que aqui há, né? Sim. Então, assim, eu sonho com um país rico, mas eu não sonho de emancipar os miseráveis desse país, entendeu? E eu acho que eles são violentos, são criminosos, porque são mesmo, é questão de índole. E aí você cai no darwinismo social, que é uma crítica que perpassa todo esse livro. O darwinismo social acredita em características fundamentais de uma raça para outra, entendeu? Então, Tipo um determinismo. determinismo, isso mesmo, social e racial. Então, o que acontece? Quando eu olho para a Papuda e vejo que a maioria ali tem uma cor, e da UNB a outra maioria tem outra cor, e eu explico isso só descritivamente, só pelo viés de Augusto Comte, pelo positivismo, né, descritivo, eu estou assumindo um racismo muito pior. Com certeza. Porque eu estou dizendo que é assim porque eles são assim. Sim. Entendeu? E eu não vejo nisso eu não faço nenhuma leitura política, não é política partidária não, né? É uma leitura política da coisa. Então se eu não faço a leitura política da coisa, eu também não proponho nenhuma transformação da coisa. Porque a coisa é assim, porque é assim. Entendeu? Então eu fico nesse ciclo vicioso e eu acredito, continuando acreditando no país mais poderoso, tal, etc., com todas essas mazelas. E aí é isso que o Lima Barreto não acredita. Ele não aposta nisso. Não tem como esse país dar certo se nós não fizermos o certo. Entendeu? Ficarmos só trazendo a maquiagem, né? Os títulos, né? Ele critica muito os nossos doutores demais. Ele bate pesado, né? Os nossos doutores não sabem de nada. Mas o doutor Carpatoso, né? Que ele fala, é um cara que ninguém sabe quem ele é. Ninguém sabe que ele é formado, mas é doutor Carpatoso. Ele fala que os nossos médicos, e cabe isso um pouco hoje, são metidos a sábios e letrados. E ele fala, ora, mas eles não são nem uma coisa nem outra, entendeu? Mas eram sábios e letrados. Né? Na verdade, pelo que eu entendo, aprendo aqui, é que esse vocativo doutor, ele é apropriado porque traz essa garantia da casta. Da casta, esse claro. Distanciamento. Então tem um doutor que é médico, doutor que é advogado, e eu não sei se o engenheiro também era doutor. Né? Mas são as três disciplinas com as quais ele... Você sabe que isso é histórico, não é à toa, né? Você tem você teve na história, eu não sei, eu vou tentar lembrar a ordem aqui, mas isso mesmo, você tem a era da higiene social com Lombroso, entendeu? Que aí você exalta a figura do médico. Por exemplo, a questão do urbanismo, a questão da saneamento público. Saúde pública é um termo que surge no século XIX, entendeu? E aí o doutor vira uma figura importantíssima. Aí você tem a figura da República, na Revolução Francesa, o advogado se torna o grande pós-iluminismo, né? O advogado se torna... Toda família quer ter um advogado, não é mais padre, agora é advogado, depois é médico. E depois com o advento do aço, a invenção do aço, na segunda Revolução Industrial, né, no século XIX, aí surge o engenheiro. Aí não é mais médico, não é mais advogado. Aí agora, toda família que se prezasse queria ter um engenheiro. O Eiffel é o símbolo, né, do progresso. Porque aí surge a engenharia, depois surge o concreto armado, e a engenharia se torna assim, o motor do progresso. Aí todo mundo quer ter o título de doutor. Então, por isso que surge esses três no romance dele, aí, na sátira, que é o médico, o advogado, o médico e o engenheiro. Tá. Entendeu? E ele fala, interessante que ele fala assim, ele diz que o medo das pessoas de entrarem na universidade era só na hora de entrar. Porque eu achei engraçado, porque os alunos eles não tinham o medo de encarar as dificuldades da própria universidade. Eu não sei o significado, não entendi bem o significado, mas a impressão que eu tive é que para entrar precisava de algum jogo, algum oportunismo ali e tudo, mas para enfrentar a universidade em si não tinha nenhuma dificuldade, porque na realidade não era a garantia de
de ter uma profissão e de tê-la qualificada para poder exercê-la de forma nobre. Não, não era esse. O objetivo era ter um diploma. E com isso alcançar o título nobre, título da aristocracia. Era só isso. Para que eles pudessem perceber que eles são diferentes do povo. Isso. É isso mesmo. Porque, na verdade, se você olhar uma boa universidade, é o durante que é o problema. É o durante que é o problema. Sim. Entendeu? É o durante. Eu já tenho vários conhecidos que entraram em poderosas universidades e pelo cara eu não aguentei. Entendeu? Agora, quando a coisa é o título, o negócio é entrar. Né? E depois você se vira, você dança conforme a música e no final você recebe um título que é o que ele está criticando. Né? Ele critica muito a questão da república do título. Sabe? Você tinha, era a forma mesmo de você ter agora uma nobreza por mérito. Né? Você tinha um título. Né? E é claro que aí até chover no molhado, falar um negócio que eu vou dizer aqui, mas você tem os que nunca chegariam a isso, porque não era acessível a todos, né? E aí você tem os caras geniais, como você tem, por exemplo, Noel Rosa, que é um branco, né, e que vai fazer samba, entendeu? Então você tem os caras que vazam. Cartola, né? Cartola, negro nem se e totalmente fala, nem se letrado fala, e muito escreveu letras absurdas. Isso, porque assim, o que acontece é que eu vou falar no termo genérico aqui, porque você comete pecado toda vez que generaliza, mas falando de elite, a elite não gosta de reconhecer, porque isso é poder, é que a cultura vem de baixo, cara. Sim. A cultura vem de baixo. Entendeu? Ismael Neri, um dos maiores pintores brasileiros modernos, eu acho que ele é o maior dos modernos lá atrás, talvez, vem de baixo, sabe? Os caras, a coisa ferve de baixo. Sim. Entendeu? E o Lima Barreto é um desses caras que surgem, como o Machado de Assis também surge, só que ele não se permite adestrar. O grande problema do Lima, que é a grande virtude, é essa força volitiva, sabe? Esse furacão dentro dele de falar, cara, eu vou usar é o meu microfone, é o meu pedestal, eu vou ser voz dos meus, entendeu? Isso é uma coisa corajosa. Ele morreu louco, né, inclusive, né? Morreu... A vida enlouqueceu o Lima Barreto, entendeu? Então, assim, não é fácil. Falar hoje é muito romântico, né? É bonito. Hoje o Lima Barreto é reverenciado e tal. Mas não é fácil. Eu falei isso em outros livros que nós discutimos para trás. Né? Minha Vida, por exemplo, né? do Tchekov e tal. Mas não é fácil fazer o que esse cara fez. Hoje não é fácil. A gente está aqui no ambiente da Vem Ver TV, eu falei isso outra vez, eu repito, de um pastor que a gente conhece e gosta e ama demais, que é o Caio Fábio. Não é fácil ser o Caio, cara. Não é fácil. Nesse meio, com toda a clareza, com a Bíblia na mão, citando o versículo, entendeu? Falando o óbvio, como ele fala, o Caio é o herege do óbvio, entendeu? E não é fácil. Você sabe disso, não é fácil. Não parece que é uma coisa fácil? Nossa. Fala, nossa, ele está pregando. E é engraçado que as pessoas que o criticam ouvem e gostam. Entendeu? Ouvem e gostam. Fala, o cara está certo. E eu imagino um monte de gente ouvindo o Lima Barreto falando, cara, o cara tem razão. É isso mesmo. Eu fico é o herege do óbvio. Eu estava comentando, eu fico impressionada. Às vezes eu paro para ler os comentários dos posts. Deus me livre. Do Caio no Instagram e no Face. Eu falei, cara, se fosse comigo... Eu ia ficar muito mal, assim, porque as coisas que as pessoas escrevem são muito cruéis. Não, e é interessante que quem gosta, já é meio óbvio, nem comenta. Então você não vê quem gosta comentando. Mas sabe o que eu acho estranho? A pessoa se dá o trabalho de entrar para escrever coisas absurdas, cruéis, assim, de uma maldade incrível em nome... Talvez ele não tivesse coragem de dizer ao vivo. Sim, Nunca. E em nome do Evangelho, né? Sim. Então, assim, a gente, o Caio, nós, a gente... E o Lima Barreto está circunscrito nessa mesma realidade, parece que não, mas está no mundo decaído, cara. O que o Lima Barreto está falando de outra forma esse mundo jaz no maligno, entendeu? E eu estou aqui falando, cara, é tudo muito fake, é tudo muito mentira, só que vocês estão levando proveito, vocês estão ganhando com isso. Não é mentira só do ponto de vista moral, assim, moralista, sabe? Falar, você está mentindo, que coisa feia. Mas eu estou perdendo com essa mentira. Entendeu? O Estado está trabalhando por uma faixa social, por um estamento, por uma casta. Entendeu? Vocês estão ludibriando
a verdade, a opinião pública, vocês estão induzindo a opinião pública, entendeu? Vocês são cruéis, vocês continuam escravocratas, Sim. vocês continuam oprimindo do mesmo jeito, etc. E depois, lá na ponta, estão cobrando dos que aqui estão, naquela diferenciação na largada, lá na ponta vocês cobram na chegada, como se todo mundo tivesse largado igualzinho, Sim. nas mesmas condições. E aí vocês vão criminalizar os caras que não chegaram. Que aí entra a questão da mente livre, né? Do ser ventre livre, livre. aliás. Sim. Do ser livre, né? Sim. Que liberdade é essa, né? Qual liberdade é essa? Liberdade que eu não tenho estrutura para me desenvolver em nenhum aspecto. Sim. E aí a gente vem numa história que não tem feito outra coisa, sabe? Não tem feito outra coisa, cara, do que mascarar o nosso elemento fundante, historicamente falando, que é a escravidão. A gente não faz, por exemplo, o que os alemães tentam fazer, né? Desde 45, com o nazismo, né? De ser matéria obrigatória em sala de aula, sabe? Qualquer manifestação fascista na Alemanha é vista com arrepios, assim, entendeu? E hoje estão vendo um perigo, né? Porque exacerbaram também tanto que hoje está tendo um revide para com a política do asilo da Merkel e etc. E já está de novo na Alemanha, assim, aquele medo, né? Porque os alemães estão reagindo, né? Ao que eles chamam de privilégios que os asilados têm, etc. E tem mesmo, não vou entrar nesse mérito e tal. E que os alemães estão considerando assim, pô, os caras estão... Tá tendo uma série de violências atribuídas a eles. Não estou falando que são eles no total, mas alguns estrangeiros e tal. E aí eles estão morrendo de medo, né? Porque pode ter um ressurgimento do antigo ressentimento. Foi o que causou a Segunda Guerra Mundial, foi o ressentimento. O fascismo nasce do ressentimento dos alemães. Entendeu? O nazismo nasceu disso, sabe? Do ressentimento dos alemães contra a França. Né? Entendeu? E hoje eles têm medo porque já está começando a surgir grupos neonazistas, tal, etc. Mas assim, não é por falta de uma escola, uma política que fez uma integração da Alemanha Oriental muito séria com a Alemanha Ocidental. Não sei se você sabe, mas a Alemanha Oriental fez políticas de... Por exemplo, não parece ter a ver com o assunto, mas tem. Os alemães fizeram uma transição, assim, de fazer uma política, um programa político, pagando preço, para que os que estavam na Alemanha Oriental não saíssem de suas cidades, entendeu? Mesmo o cargo sendo extinto das suas cidades, para não desequilibrar e quebrar a economia local. Foi o que a gente não fez, né? Com o Rio de Janeiro, né? Brasília, da noite para o dia, se torna a capital da República. Os servidores, com seus proventos, aposentadorias, etc., migram para cá. E alguém disse, o Rio de Janeiro dormiu capital e acordou balneário. E houve uma quebra no Rio de Janeiro muito séria nesse sentido. E daí um monte de coisas aconteceram no Rio de Janeiro e tem desdobramentos até hoje, entendeu? Então os alemães tiveram esse cuidado. A gente não tem essas políticas de longo prazo. Essa transição da escravidão para não escravidão não houve. Você imagina você abrir a porteira e falar assim, vocês estão livres. Sim. Para quê? Para onde? Não tem trabalho. Não Fazer tem, o quê? Não tem, Foi assim que aconteceu, a escravidão. E aí a gente não trata disso. Tem duas coisas na história brasileira que a gente não trata muito bem. Uma é a escravidão e a outra é a ditadura militar. Você está vendo hoje, por que está voltando esse discurso aí, né? Se houve ou não ditadura militar. Você vê um presidente do STF chamando a ditadura militar de movimento militar, assessorado por um general. Isso está acontecendo. Não estou falando de um absurdo, não. Está acontecendo. E você já começa a ter revisionismos. Eu tenho um colega meu, um capitão, um colega meu, com quem eu discuto assim, sabe? Porque ele fala de pé junto para todo mundo. Não houve ditadura militar. Nossa. Ele nega. Sim. Você pode dar todas as evidências, tal, não houve. Então, porque a gente não trata bem a nossa história, sabe, Caleno? Olha só, essa questão que você está falando aí, ela é bem interessante e eu acho que cumpre a gente manter uma postura séria. Só que essa postura séria, ela depende muito da seriedade da tua própria vida. De como você anda e você faz a leitura da vida. Porque a gente está fazendo
num trabalho aqui de clube de leitura, né? Há um certo tipo de frase que para mim incomoda. Leia. Livros fazem você crescer. Não é bem assim, né? Existem livros e existem formas de você ler esses livros. A verdade, a melhor leitura é a leitura da vida. Por isso que a gente encontra pessoas que não são dadas a ler, mas têm boas leituras, porque elas têm a capacidade de enxergar com detalhes o que está para o lado de fora. Interpretar, né? Interpretar, e interpretar bem. Nós não temos isso, falta. E acho que no nosso país isso é muito forte, no sentido de que eu não tenho, mas forjo uma coisa que eu não tenho para poder parecer ser. Né? Então, por isso que todo mundo tem opinião sobre tudo, mesmo quando não sabe. Uma coisa que eu achei interessante aqui, não sei se eu posso destacar, ele fala que não há como discutir com eles, falando em relação aos brusundanguenses. Porque todos seguiam por ideias feitas, receitas de julgamentos, e nunca se aventura a examinar por si qualquer questão, preferindo resolvê-las por generalizações quase sempre recebidas de segunda ou terceira mão, diluídas e desfiguradas pelas sucessivas passagens de uma cabeça para outra. Isso me fez lembrar algumas situações. Eu tive em São Paulo semana passada, e tem um museu chamado o Museu Afro-Brasil, que é um museu sensacional, onde eu mesmo tive a experiência de confrontar minha própria ignorância, porque eu nunca vi tanto material de pintura produzido por negros sendo expostos lá. E pessoas com as quais até então eu nem sabia, como João Timóteo Costa, Arthur Timóteo Costa, que são dois irmãos, né, pré-modernistas, e simplesmente excelentes. As gravuras, as pinturas excelentes, tanto de perfis, como de paisagens, como históricas. E eu li uma entrevista dele, de um deles, do João Timóteo. E na entrevista, ele perguntava, era questionado quais eram as grandes dificuldades que ele tinha para pintar, né? E ele disse que uma delas era nosso próprio país, que a nossa beleza fazia da gente vítima, por causa da luz. Eu não sabia disso. A luz incidente no nosso país, ela é tão forte que faz que os detalhes não sejam enxergados. E assim não pode ser pintado também. Diferente dos impressionistas, né? Diferente. Ele fala que os contrastes são importantes, né? Ele fala um segundo ponto, que é aí que se remete a esse que você estava tocando, que é sobre a questão histórica. Porque na época havia muito confronto. Um dizia uma coisa, outro dizia outra, e o artista ficava sem saber quem é que estava com a verdade. É esse tal do revisionismo. A gente parece que... E são por interesses mesmo, não é uma questão do tipo assim, essa é uma opinião sobre um determinado dado histórico, porque eu tenho argumentos que são plausíveis. Não, tenho interesse e os argumentos são apenas só a capa, né? Só a manipulação. E que já naquela época já se havia evidência disso. E um outro fator, que é o terceiro fator, que era a questão do preconceito. Então para ele arrumar modelos era muito difícil, porque as pessoas tinham muito preconceito com os ateliês. Ele dizia que ateliê não era casa de perversão sexual, né? Que o ateliê era como um consultório médico, onde a pessoa que lá entra, ela é tratada com toda a honra e toda a dignidade. Aí nós vamos lá atrás, no ano passado, acho que foi em setembro, ano passado, se eu não me engano, no MAN, onde tinha um homem nu. Né? A criança vai lá, toca o homem nu com a mãe ao lado. E a sala tinha advertências todas lá, as advertências possíveis. A mãe entrou porque achou que era importante para a filha ver aquele momento, para ela não tinha um significado. Você vê que a criança não tem absolutamente nenhum tipo de permissividade, ela não está ali naquele momento constrangida nem nada. Mas se criou foi feita uma demonização do assunto como se tivesse contra a arte, não é nem definindo até como pedofilia. Você pode até não gostar do negócio lá, exatamente. O evento em si, é uma coisa. Mas aí a diferença entre você não gostar e você chegar e definir a coisa como ela não sendo, que é uma coisa muito comum no nosso país, é o que acaba fazendo com que as pessoas comecem a tomar decisões erradas, não só no individual, como no coletivo, afetando todas as pessoas, né? Sim. Então você tem ali um homem que estava nu diante de um quadro que era um quadro de arte.
Ou seja, da mesma forma como antes nós víamos, continuamos a ver. A arte é o quê? Um substrato moral, imoral. É algo pervertido. É algo que, se você tiver contato com aquilo ali, você vai quebrar famílias, você vai ser promíscuo, enfim, todas essas coisas que defendem e que a gente sabe que não tem essa finalidade. Mas a gente precisa analisar as coisas como elas são. Porque, por exemplo, eu tive uma experiência no colégio do meu filho, quando ele era criança, de ter conhecido uma criança que eu acho que ela foi abusada. E essa criança que havia sido abusada, ela não podia ficar afastada da professora, porque o tempo todo ela chegava para frente, para os coleguinhas, baixava a calça dos coleguinhas e ia beijar o pintinho dos coleguinhas. Quantos anos? Tinha 4 anos. Nossa. E aí o pai foi chamado, o pai disse que era porque assistia filme pornográfico com a criança. Eu particularmente não acho que seja isso. Ele apenas usou o que era menos... Não, e o que já seria pedofilia, né? que já seria- filme com a criança que já seria, um- com certeza. Mas eu acho que pela atitude que ela estava tendo, ela estava sendo abusada. E talvez por Era ele. ela? Sim. Era ela, criança. Então você vê, aí quando você transporta para aquilo que aconteceu no Mãe, você vê a criança agindo, você vê a diferença entre uma criança que foi Violentada. abusada, violentada, como foi o caso que eu citei aqui agora, E e que uma não é outra mais criança que ingênua, né? estava lá e que não ia, aquilo ali ia passar como um evento normal. Mais nada. Era um homem pelado, como era um animal pelado, como era a mãe dela, talvez pelada, Era um dando índio banho para pelado. ela. Mas essa falta de cultura, essa falta de conhecimento, essa ignorância é que faz com que a gente não só crie argumentos onde eles não estão, porque a gente quer a capa, a superficialidade, onde está bem descrito aqui nesse livro, como também nós somos violentos com aqueles que param para pensar, param para analisar e fazem críticas que são importantes para analisar. E uma coisa que eu penso também é o seguinte, você tem hoje, como tinha no Brasil Império, depois na República, que é uma divisão que é falsa, né? Você tinha, por exemplo, os dois grupos políticos, eram os liberais e os conservadores, que era só fachada. Né? Não sei se foi o Barão de Itararé que falou que nada mais conservador do que um liberal no poder, não lembro se foi ele que falou isso. Então hoje, você vive, porque a gente está falando desse hoje, porque o Lima Barreto é para hoje. Aham. Né? Você vive essa divisão falsa, com interesses escusos, tem gente por trás alimentando isso, que essa questão, essa polaridade, assim, sabe, esquerda e direita, sabe, essa coisa assim, absurda, né? E aí você categoriza tudo nessa coisa, Sim. de lá ao cá. Então, você falar de democracia hoje no Brasil, no sentido mais amplo da palavra, não só formal, mas mais amplo, você é chamado de comunista, né? Eu, por exemplo, eu sempre brinco falando sério, que um dos meus, entre aspas, aí, gurus políticos é um católico conservador de direita, que é o Sobral Pinto. Pergunta se esse pessoal que está hoje aí cita ou gosta de Sobral Pinto, Também nem conheço. entendeu? E a ditadura militar tremia, literalmente tremia, diante de um católico conservador de direita chamado Sobral Pinto, que por incrível que pareça foi amicíssimo do Carlos Prestes, que era um cara contrário, que era um Sim. ateu, entendeu? Sim. Nada progressista e de esquerda. Foi advogado dele, inclusive, e libertou a filha dele da mão do Hitler, filha da Olga, né? Sim. Que está viva hoje, é uma senhora, de 60 e poucos anos. Olga? É filha da Olga. Ah, a filha está viva. Ah, A tá. filha está viva, isso. É, porque a Olga morreu morreu no- na Câmara de no Gás. campus, Então, assim, aí você cria uma coisa falsa, em se demonizando um dos lados, você joga a criança fora com a água da bacia. Né? Então, por exemplo, se você olhar o Partido Trabalhista inglês, meu Deus do céu, o PT é direita, absurdamente perto do Partido Comunista, trabalhista, não é comunista não. Se você olhar as políticas sociais, né, da social-democracia, como Suécia, tô falando de Suécia, dono da Volvo, da Scania, entendeu? A Holanda, dono da Philips, entendeu? Para qualquer uma dessas mediocridades políticas que se discute no Brasil, esses países aqui seriam comunistas, cara. Então é a forma de você criar uma cortina de fumaça para não ir no cerne da questão. Sim. Mas não discutir o seguinte, cara, vamos melhorar a educação brasileira. Por exemplo, eu estava falando ontem com uma pessoa que os filhos estudam numa escola que se paga 3 mil a mensalidade por mês. Né? Só a mensalidade. Recuperação é paga,
Qualquer outras atividades são pagas, uniforme, aí tem livro, aí se joga isso aí para quantos mil, né? E eu dizia o seguinte, cara, é óbvio, e eu perguntava para essa pessoa, é uma pessoa que eu não posso nem citar assim, nem por sombra aqui, porque eu não posso. Mas eu perguntava, qual que é a efetividade dessa educação? Ela funciona? Ela falou, funciona. De fato, a educação é muito boa, de fato é isso e tal. E eu fiquei discutindo, uma pessoa muito humana, entendeu? Discutindo com ela sobre essa questão da gratuidade do ensino, né? Porque não tem mais volta, eu acredito que não tem mais volta, claro. Mas eu só acredito numa educação de qualidade, eu particularmente, se ela fosse pública, se ela fosse universal, sabe? Boa, de qualidade para todo mundo, como é na França, como é na Alemanha, como é no Canadá, Suíça. Não estou falando de outra coisa, não. Estou falando de países de economia liberal, da democracia liberal. Mas no Brasil, o Lima Barreto está denunciando isso desde então, né, e tal. Você tem as castas, cara, sabe? E você tem a chamada, de novo, darwinismo social. Né? Alguns que serão melhores, porque nasceram melhores, né? Os fidalgos, entendeu? Sangue azul, né? O sangue azul. E assim, a gente está falando do Lima Barreto, não estou inventando nada. E, ao mesmo tempo, a gente está falando do Brasil, desse país que está aí, que existe, que tem uma dificuldade tremenda, porque não basta eu ser rico, eu tenho que me cercar de miseráveis, entendeu? Não basta eu ser rico. Eu tenho que me cercar de pessoas que têm menos que eu, sabe? Eu me incomodo com... Eu acho isso cruel, iníquo e diabólico, né? Mas no nosso país é assim, você se incomoda com essa... A gente gosta muito de caridade. Não no sentido cristão do termo, Sim. mas eu gosto muito de caridade. O que eu não gosto é de justiça social. Sim. O que eu não gosto é de ir no cerne da questão. Tudo agrega poder, né? Tudo agrega poder. Até o poder espiritual. Até o poder espiritual. Eu não gosto de ir no que causa, Sim. sabe? Porque o que causa tem que ser mantido porque garante meu conforto. Até porque a caridade, ela justifica os meus erros, né? Sim. Ela é a catarse, a maquiagem, né, que eu coloco poder porque eu sou espiritual. caridosa. Né? É uma catarse, né? Eu me sinto bem porque... Sou uma pessoa boa porque faço isso. Eu sou uma pessoa boa que fiz isso. É cruel. Então, quando você discute educação é poder. Sim. Educação é poder. Sim. E outra coisa, Kalina, que é interessante na leitura dos Brusundangas e na leitura do mundo geral, é que ele deixa claro isso, né? Isso é político, cara. Isso é político, tá? Isso não é não é natural, não é um dado natural. É político, a educação é política, a política é política, entendeu? A distribuição de renda é política. Existe interesse por trás, né? Claro, a alocação de poderes é político e tal. Então, você ter um cara como Lima Barreto, na condição do Lima Barreto, negro, pobre, vídeo de veio, é uma bomba, né? Porque se você não domestica um cara desse, ele se volta contra o poder, entendeu? Rapidamente falando, mas aconteceu duas coisas agora no mundo da arte muito curiosas, que foi o ano passado, se eu não me engano, ou 2 anos atrás, acho que foi ano passado, foi leiloado um quadro do Basquiat por 110 milhões de dólares, né? Basquiat é um artista americano, morreu com 27 anos, ele veio da rua, grafiteiro, né? E ele estourou no mundo da arte, virou uma celebridade e tal, e foi descoberto pelo Andy Warhol e por um galerista suíço chamado Bischoff Berger, muito bom, tá vivo esse cara ainda e tal. E ele virou um monstro. E morreu cedo, de overdose e tal. E foi leiloado por 110 milhões de dólares. E agora, na semana passada, foi leiloado um quadro do Hockney, que é o inglês, o mais caro, absurdamente mais caro, quadro de um pintor vivo. Foi leiloado por 90 milhões de dólares. E a imprensa não falou, ninguém deu muita trela. Mas tem duas coisas curiosas nisso aí. É porque um é negro e o Hockney é gay. Ele está com 81 anos, né? E são duas minorias. E o mundo está dando sinais, cara, sabe? E nós aqui fazendo um caminho da contramão. Sabe assim, de segregação. Eu sou professor, né? E eu sou contra a doutrinação na igreja, que dirá na escola. E eu sou hoje, potencialmente falando, vigiado. Porque pensar é um ato de risco.
Um país como o nosso está virando um ato de risco. Pensar, divergir é um ato de risco. Eu não sei se tem alguma relação, tá? Me entenda. Mas o Caio teve o site dele derrubado 2 vezes em uma semana. Entendeu? Algo que nunca tinha acontecido antes, né? Então você está num país onde pensar é um ato de risco, sabe, Antônio? Pensar é um ato perigoso. E quem doutrina está acusando quem não doutrina de doutrinador. Você pega Paulo Freire e virou hoje um herege nesse país, né? Você pode discordar de Paulo Freire, é democrático discordar de Paulo Freire. E Paulo Freire falava assim, aprender a ler é aprender a ler o mundo. E aí, você está falando de leitura, né? Você ler aí para Paulo Freire é interpretar o mundo. Né? É saber, eu entender que o mundo que eu estou vivendo, né? E se você ler a Pedagogia do Oprimido, ele é tudo menos doutrinário. E esse cara é citadíssimo, um dos mais citados nos Estados Unidos da América. Sim. É o nosso gênio, né? E no Brasil ele está virando um bandido, porque tem uma casta de doutores, conduzido por Miguel Najib e companhia, porque o Najib teve um professor de história que um dia teve a ousadia de, num contexto, fazer uma comparação, que eu seria totalmente favorável à escola sem partido se o aluno fosse proibido de me contrapor. Ele não é proibido de me contrapor. Sim. E ele comparou, em termos de missão, de vida, Che Guevara a São Francisco de Assis. Foi só isso que aconteceu. Num contexto, eu posso comparar uma tenacidade diabólica com a tenacidade de um cara gente boa. Entendeu? Falar, esse cara é tão tenaz quanto o diabo é em fazer o ser humano pecar. Pronto, eu não estou falando que o cara é o diabo. Sim. Tá entendendo? Sim. Mas essa comparação, assim, bem linear, foi o suficiente para a filha falar isso no carro. O pai vai dar uma freada brusca no trânsito e virar para trás e falar, como que é, minha filha? Que professor fez isso? E entrar com a representação contra o professor. Porque o professor teve a ousadia de fazer uma comparação dessa. Né? Se talvez comparasse o Adam Smith com São Francisco, não teria problema. Então ele está sendo ideológico. Sim. Mas nós estamos num país assim, onde o aluno, E quebrando daí as surge a regras. escola sem partido, né? Aí surge escola sem partido. Fazendo uma coisa que é proibida por lei, por normas, né? Está falando para o aluno tirar o celular do bolso, que não pode fazer em sala de aula isso, e filmar o professor. O professor virou criminoso nas Bruzundangas. Nas repúblicas das Bruzundangas, o professor virou um criminoso, cara. Eu dou aula há 30 anos. Eu nunca vi. Colega meu, nunca vi. E colega meu militante. Entendeu? Assim, sabe mesmo. Nem doutrinando e nem conseguindo fazer um secto, assim, sabe? Como se o aluno fosse burro. Então, meu querido, ensina o aluno a pensar para justamente se contrapor ao professor que está querendo doutriná-lo. Eu tive professores na faculdade de extremos. Extremo não. Nenhum era extremista, mas eu tive de espectros diferentes. E nós o contrapunhamos na pauleira, na discussão normal, cara. Ele não me convenceu como eu não o convenci. A educação ela só pode acontecer nesse ambiente dialético. Os caras estão negando Hegel, cara. Quem inventou a dialética não foi Marx, foi Hegel. Entendeu? Tese, síntese e antítese. E os caras estão querendo negar a espinha dorsal da educação, que é isso. Que é a tese, é uma crença, é a antítese, é o contraponto àquela crença, e a síntese, o que vira depois disso? E depois a síntese, vira uma nova tese e tudo continua, e a dialética sem Mas fim. eu penso que muita gente não está preparada para a antítese, né? Pois é. É mais fácil eu negar e repudiar e rotular como sendo uma afronta e tal, do que eu debater. Sim. Do que eu ter argumento para O debater. Sobral Pinto, esse que eu falei, né, que é um cara que devia ser matéria, assim, ele devia ser obrigatório se falar desse cara em sala de aula, ele apoiou o golpe militar, entendeu? Com todo discurso, tal, anticomunista. E quando ele percebeu que não era aquilo, ele recuou. E não deixou de ser católico, de direita e conservador. Normal, morreu assim. Normal. Mas pensa num cara que foi um contraponto à ditadura militar. Frontal, de fazer tremer mesmo os milicos. Tremer. E alguém que soube distinguir uma coisa. Tanto é que ele era contra a qualquer expressão que adjetivasse democracia. Ele falou, não existe democracia liberal, existe democracia. Entendeu? Mesmo ele sendo anticomunista, não acreditando em ditadura do proletariado, em sociedade igualitária nos moldes do comunismo. Sim. Ele acreditava na sociedade igualitária em outros moldes, sim, entendeu? Mas aí você pega, esse cara é perigoso. Aí você joga ele no pacotão e você nem sequer cita Sobral Pinto. Os caras hoje não citam Sobral Pinto. Olavo de Carvalho
não cita. Ele citou uma vez no livro, Sobral Pinto, en passant, assim, sabe? Não cita. Porque Sobral Pinto incomoda. Porque Sobral Pinto não se encaixa na burrice desse mundo preto e branco. Existe 50, 100, 500 tons de cinza. Sobral Pinto não tinha essa coisa, ou é isso ou é aquilo. Entendeu? E é as brusundangas que a gente está vivendo. Pessoal, lembrando que amanhã é o Dia da Consciência Negra, né? Dia 20 de novembro. E a gente vai pedir um intervalo, mas na volta do intervalo, meninos, eu gostaria que vocês me explicassem o que é o progresso do ponto de vista do Lima Barreto. Tá bom. Ótimo. Ok? Tá. Olá. Ó, eu queria ler um trechinho, porque assim, o Lima Barreto, aqui em Os Brusundangas, é curioso, porque qualquer lugar que você abrir, né, Dori? Qualquer página que você abrir, isso daí, tudo interessante. Mas olha bem o que ele fala aqui na página 47, ele fala assim, bem aqui, Antônio, é que a vida econômica da Brusundanga é toda artificial e falsa nas suas bases. Então você está vendo um cara que não está criticando a economia por questão ideológica, sabe? Não é essa coisa. Vivendo o país de expedientes. Expedientes, só para vocês entenderem, é o que ele falava o seguinte, agora é economia cíclica, toda em função do mercado externo. Agora é borracha, agora é cana, o açúcar, né? Agora é algodão, entendeu? Aí ele fala assim, entretanto, o povo só acusa os políticos. Isto é, os seus deputados, seus ministros, o presidente, enfim. O povo tem, em parte, razão. Os seus políticos são o pessoal mais medíocre que há. Apegam-se a velharias, a coisas estranhas à terra que dirigem, para achar solução às dificuldades do governo. A primeira coisa que um político de lá pensa, quando se guinda às altas posições, é supor que é de carne e sangue, diferentes do resto da população. O valo de separação entre ele, o político, e a população, que tem de dirigir, faz-se cada vez mais profundo. A nação acaba não mais compreendendo a massa dos dirigentes, não lhe entendendo estes a alma, as necessidades, as qualidades e as possibilidades. Em face de um país com uma população já numerosa em relação ao território, ocupado efetivamente, na Brusundanga, os políticos só pedem e proclamam a necessidade de introduzir milhares e milhares de forasteiros. Aí ele vai dizendo tal, mas vai dizer também, mais na frente, que a culpa não é só do político. Né? Tem várias outros elementos que contribuem, né, para esse estado de coisas na Brusundanga. Tá? Aí ele fala assim, Bossuet dizia que o verdadeiro fim da política era fazer os povos felizes. O verdadeiro fim da política dos políticos da Brussundangas é fazer os povos infelizes. Uau! Esse livro foi escrito há quantos anos mesmo? Pois é. Um pouco mais de 100 anos, né? Ué, mas o que mudou? Pois é. E é essa a maior tristeza, quando você está lendo o livro, porque você está lendo um livro escrito há 100 anos e você vê que não mudou nada. Que não mudou nada. E você fica assim, pô, passaram-se 100 anos e nada mudou. Triste, terrível. E aí a questão mesmo dessa questão da educação é que, como o Dilson falou, a educação eu vejo como... Você pode pensar, a educação vem de casa, a educação é familiar, não, a educação vem do que você estuda acerca da sua própria língua portuguesa, matemática, história. Não, a educação é a busca pelo conhecimento, não importa de onde vem. Né? Se tem a ver com conhecimentos históricos, da política, da geometria, da geografia, mas que tem a ver com algo que te melhora como ser humano. É essa a verdade. E que te traz um respeito por si mesmo e pelo próximo. Fora isso, não tem. Eu não consigo enxergar outro tipo de conhecimento que não seja maquiavélico, perverso. A educação ela tem que ter um papel de transformar as pessoas, né? Então eu estou vivendo
na ignorância em relação a algum tema. E quando esse conhecimento ele vem, ele tem que iluminar Exatamente. para mim e tem que transformar o meu pensamento, minha forma de agir, de pensar, né? E o nosso sistema educacional, ele não tem isso. Porque o nosso sistema educacional, ele é para preservação de castas. Então, ou seja, a maior parte das pessoas que se saem bem, vamos supor, aquelas que conseguem alcançar o sucesso, aquelas que conseguem, como ele diz, né, que tentaram enquadrar, ser alguém na vida, né, é aquele grupo que, primeiro, ensino fundamental, ensino médio, estudar em escola particular, chega e pula para a universidade pública, para garantir o título de nobreza lá na frente. E quando há um pulo, um salto de castas, né, de uma inferior para uma superior, são pessoas que conseguem, de alguma forma, quebrar isso para tentar usufruir do sistema, ou seja, sobreviver. Mas o nosso sistema educacional não tem por objetivo nenhum buscar esse conhecimento, transformar o ser humano para algo melhor. Não existe isso no nosso sistema. Ele fala, por exemplo, falando da vinda da educação... Só um parênteses aqui. Na minha forma de ver, na minha opinião, foi uma coisa que eu coloquei lá no grupo, os nossos melhores alunos, e os nossos melhores alunos, em regra, são os alunos em particular, das particulares, eles não sabem absolutamente nada, a não ser fazer provas. Sim. Nada, Sim. mais nada. É tipo um robozinho, né? Exatamente. Ele vai programadinho ali para resolver as equações de matemática, para responder de forma matemática as questões de história, porque ele não reflete sobre aquilo, é só uma decoreba. É uma educação-resposta. Exatamente. Não é uma educação que problematiza, ela responde. Ele fala, por exemplo, das irmãs de caridade, ele fala assim, elas gozam de um prestígio poderoso na sociedade brunzungandense. Ele fala assim, mas não estou falando das irmãs que prestam serviço interessante nos hospitais, etc., mas das que estão nas escolas ricas. E ele fala uma coisa, olha o que esse cara fala há 100 e poucos anos atrás. Na Brusundanga, onde os casamentos desastrosos abundam, como em toda parte, não é lei o divórcio. Ele está falando de divórcio 70, 80 anos atrás, antes da Lei Falcão. Para quem não sabe, eu falei no Caio agorinha, o Caio foi um dos pastores dos anos 70, pagou uma pecha de tudo que você pensar. Porque o Caio foi um cara que defendia o divórcio nos anos 70. Não como uma coisa deliberada, assim, sabe? Olha... Irresponsável. É porque é o seguinte, cara, não deu certo, cai fora, não dá, não tem como. E não dá para você ver. Então, olha o que ele fala aqui, ó. Não é lei o divórcio por causa dessa hipócrita dessa influência hipócrita e tola da religião, ele está dizendo, tá? Provinda dos ricos colégios de religiosos, onde se ensina a papaguear o francês e acompanhar a missa. Então, esse cara estava cutucando o establishment religioso, cara. Então, sabe, aí vocês ficam ensinando essas menininhas a serem comportadas, prendadas, mulheres de um bom marido, que aprontava todas, mas que era muito feio, né, uma mulher separada, e pensar no divórcio, imagina. Aí ele está fazendo um contraponto com a hipocrisia. O cara está vendo hipocrisia. Vocês são hipócritas, sociedade. Vocês são hipócritas, vocês estão, não era mais fácil lidar com a verdade, né, e tal. Então ele era um progressista numa época dessa, cara, há 100 e poucos anos atrás, entendeu? E aí você tem que rotular o cara como progressista, né? Tem várias implicações isso. Ele estava sendo lógico, né? Sendo coerente, sendo verdadeiro, entendeu? Mas a gente vinha conversando, Gilson, você falou uma coisa tão interessante, que eu acho que é importante a gente frisar aqui. Um cara negro, há 100 anos, né? E que tinha esse nível de consciência, né? A gente se pergunta de onde que ele tirou essa consciência toda. Já que a mente das pessoas era escravizadas, ele não foi incentivado a pensar em nenhum minuto na infância, na sua vida, na sua juventude. Então, de onde que ele tirou toda essa consciência? Pois estudando, né? É uma leitura que ele fazia tanto de fora como de dentro. De dentro. Ele fala assim, olha só o que ele fala. Ele fala assim, foi na exposição, né, aqui no Brasil, né? Foi ver uma exposição. Olha como esse cara era ácido, cara. Tinham-me dito coisas portentosas da galeria de quadros, estátuas da capital, da província,
do Cafete, tudo ficção. Fui até lá como quem fosse para de Munique ou para o Louvre, adquiri um catálogo e logo topei com esta indicação. Está no catálogo da exposição. La Gioconda, quadro de Leonardo da Vinci. Fiquei admirado, assombrado com aquelas palavras do catálogo. Teria a França vendido a célebre criação do mestre florentino? Poderia tanto o dinheiro do café? Corri à sala indicada e dei, sabe com quê? Com a reprodução fotográfica do célebre retrato a óleo da Mona Lisa, del Gioconda, uma reprodução da Casa Brown. Não quis ir adiante para ver a Ronda Noturna de Rembrandt. Um Corot, um Watteau, são todos grandes pintores, mestres. Tampouco na seção de escultura a Vitória de Samotrácia, que está bem na entrada do Louvre, né? Aquela exposição, a estátua que está lá é a Vitória de Samotrácia. E a La Pietà de Michelangelo. Quer dizer, eu não sei se vocês estão entendendo, né? Mas você está entendendo a agonia do cara com a cabeça dessa, no mundo desse, falando, cara, essa elite nossa é burra. Desculpa assim, mas é isso que ele está falando. Não tem problema ser elite, o problema é ser burra. Ele está falando isso, essa agonia, entendeu? De falar assim, cara, você tem uma... Isso aconteceu agora, uns 3 anos atrás, eu não tenho o nome dele na cabeça agora, de um magnata americano que procurou o D'Orsay, sabe, D'Orsay, e doou 600 quadros impressionistas para o D'Orsay, uma coleção de 1 bilhão e não sei quantos milhões de dólares. Um magnata, um elitão, ricaço americano, que preservou esses quadros. Tem assim, tem Monet na coleção, você tem ideia? Na coleção, 600 quadros. Caraca. Ele doou. O Louvre tremeu, o D'Orsay tremeu quando chegou aquela coleção, imagina, doada. A semana dos leilões, na semana passada, que o Hockney foi leiloado nesse valor, a gente passou por um vexame, cara. Porque a gente mandou, o Man mandou o nosso Pollock, Jackson Pollock, né, um número 16, nome do quadro, para ser leiloado. E de saída eram esperado 16 milhões de dólares, né? 18 milhões. E a Christie's não conseguiu, cara. Ninguém comprar o nosso Pollock. Porque o Pollock não está mais, está um pouco embaixo. É um artista americano, um dos pais do expressionismo abstrato americano. E foi um vexame, cara, porque o nosso quadro voltou. Porque o Man está quebrado, precisava de 18 milhões de dólares para cobrir algumas despesas e tal. E foi um vexame porque não conseguiu chegar nem a 16, entendeu? Mas o que eu quero falar com isso? É porque o Man, em 79, pegou fogo. Você acredita nisso, cara? O Man pegou fogo. Disso. Queimou Picassos no Man. E o Pollock foi um dos que sobrou. Nossa. Então você pega, a nossa elite não conseguiu manter o Man. Sabe? E aí há que se fazer uma ressalva, você pega um Chateaubriand, um Gilberto, que é um desses caras da elite que tem a cabeça muito... O acervo do Man hoje é praticamente todo de Chateaubriand. Você pega o próprio Roberto Marinho, todas as críticas que se possa fazer, mas tem uma coleção de Rodin maravilhosa, sabe? Mas você tem uma elite hoje que piorou em relação a esse tempo aqui, que é burra demais, tá entendendo? Então o cara está falando aqui de uma exposição de arte, que ele vai aonde tem um catálogo e está citando a Gioconda, né, a Mona Lisa. E ele fala, pô, cara, será que nós compramos? Nós não compramos a Mona Lisa, nós vendemos a Abaporu, da Tarsila do Amaral. Você vai no Museu de Arte, no Malba, em Buenos Aires, e eu vi, dá tristeza, sabe, cara? Sabe, Antônio? Dá tristeza, cara. Tristeza. E o dia que eu vi, por coincidência, a Paula Toller estava no museu, a gente até falou sobre isso lá. Por acaso, de bicão. Ela não me conhecia, claro. Como assim que ela te conhecia? E a gente, diante do Abaporu, não tem, cara? Eu falei, cara, o Constantini, um milionário argentino, muito menos rico que muitos milionários brasileiros, comprou essa obra por 1,2 milhão de dólares e trouxe um símbolo, é um dos ícones da Semana de Arte Moderna Brasileira. É a Argentina. É mais ou menos como os italianos lamentando por ter perdido a Mona Lisa para os franceses. Paciência. Se você tirar a Mona Lisa hoje do museu, o turismo francês cai 50%. Entendeu? Caramba. Porque o Louvre é visitado
pela Mona Lisa. Depois você vai ver, não que ela seja mais importante em termos de obra de arte, eu não acho. Mas é a mais conhecida. Mas é mais conhecida, mais tal. Então vai por isso. E aí nós perdemos o Abapuru, sabe? Eu lembro, quando o Abapuru foi posto à venda, e eu acompanho a arte há muito tempo, ficava torcendo. Quando aí aparece a notícia de Constantini, um argentino finérrimo, gosta de arte, bem informado, comprou o Abapuru, e hoje o Malba é visitado pelos brasileiros para ver, você vai ter que ir à Argentina para ver a obra símbolo da Semana de Arte Moderna Brasileira. Está entendendo? Triste, né? É isso que esse cara, ele não é um antipatriota, pelo contrário. Muito pelo contrário. Pelo contrário. Ele se dói, né? Pelo contrário, entendeu? Ele não está escondendo nesse rótulo falso de patriota para se beneficiar em detrimento desse país, entendeu? É isso que o Barreto está falando. É dolorido você pensar que mudou nada, né? E essa questão que você mesmo tocou, né, sobre a capacidade dele de enxergar, né, de fazer essas leituras, né? Isso é uma coisa que a gente pode fazer no dia a dia. Sim. A gente tem sempre alguma coisa que trava, que faz com que a gente tenha algum preconceito, Sim. algum tipo de deficiência perceptiva. Sim. E que a gente tem que ser honesto, tem que ser sincero. Não precisa sair contando, gritando para todo mundo, como as igrejas evangélicas antes faziam, né? Você peca e você tem que ir lá para você confessar o seu crime. Não, nada a ver. Você analisar, você pensar, né? E aquilo ali são avanços, né? São aberturas de mente, são aberturas de percepções, né? Que tem a ver com o lado, na minha forma de ver, o lado mais singelo do evangelho, que é a questão humana. É por isso que você vê evangelho onde você imagina que não deveria haver, né, nos ateus, porque os ateus não estão privados desse tipo de leitura humana, de percepção humana. Daí se formam até verdadeiros seguidores do evangelho sem estarem sabendo daquilo ali. Né? E essa abertura ela é muito importante, ela é a nossa... Porque nós não vamos ter nunca nesse país, eu sei que estou sendo meio pessimista, mas eu acho que nós não vamos ter, assim, numa escala coletiva, nunca. E principalmente depois do que aconteceu para mim, as urnas terem recebido, não um 17, mas um 64. Então eu acho que não vai ter nunca essa abertura. Mas é uma abertura possível no individual, as pessoas. Né? Ele mostra, ele mesmo naquela reunião lá no nosso grupo, ele mostrou pessoas com as quais ele tem interagido, que ele conversa, que, poxa, precisa de pouco para o cara ter pelo menos uma opção de ver algo diferente, né? No contato, no dia a dia, né? Isso faz muita diferença. E o que dói é o seguinte, você está num país, por exemplo, do Santos Dumont, cara. Sabe, pensa num cara genial, informado, culto. Paulo Freire mesmo. Paulo Freire, você está na terra de um Tom Jobim, Exatamente. Clara aí na Bossa Nova, tanta gente boa. E é um país que é terrível, né? Porque você é um país que se nega, né? Se esconde, mascara, entendeu? A cultura popular, ela tem sempre a pecha de uma cultura marginal. Então, por exemplo, eu fico abismado de ver hoje se aventar criminalizar movimentos sociais, cara. Cara, você pode discordar, ninguém está dizendo que você pode concordar, mas você, como disse Machado de Assis, né? Eu dizia Machado de Assis, você não põe espada sobre o pescoço de quem te pede perdão. E eu diria, de quem tem fome. Então, você criminalizar movimentos sociais, né? Existem discussões disso. Como está se criminalizando hoje os professores, né? Então, assim, a gente está fazendo opção pela burrice, Sim. pela insensatez, né? Pela ignorância, e achando que isso é... E engraçado que babando com os países que vão contra isso. Né? É a contradição mais É a contradição. louca, né? Você está babando com países que não são contra. A gente sabe por quê, claro. Existe um grupinho que está ganhando com isso, que sempre ganhou com isso. Tem outra também, né, Dilson? Tipo assim, quem vai, lógico que tem exceções óbvias, mas quem vai tem um dos maiores prazeres é de ir e contar que foi, né? Não necessariamente de estar vivenciando numa esperança de que o seu próprio país pudesse produzir aquilo também.
gente vê, eu há lembro, uma, mano. uma própria segregação nesse tipo de pensamento. Na abertura das Olimpíadas, que foi 16 a Olimpíada? Foi a Copa? 14. 14 foi a Copa. Aconteceu uma coisa que passou batido, cara. E eu, na época, até escrevi um textinho sobre isso e tal. Você tem o Miguel Nicoleles, né, que é um grande cientista brasileiro. E ele tem uma experiência fantástica numa escola pública em Natal, maravilhosa, negando tudo que se diz na escola pública. Ele apostou, inclusive. Ele fez a aposta antes, inclusive. E a escola que ele pegou era pior. E ele fez uma revolução nessa escola em matemática, tá? E ele, na abertura, teve uma experiência dele, foi aqueles caras andando, né, os paraplégicos andando com o poder da mente, né, com experiências científicas e tal. E isso, ele é reconhecido no mundo inteiro. Ele deu aula nos Estados Unidos, inclusive, né, aposentou e tal. E a notícia da abertura da Copa do Mundo foi a roupa, digamos, escandalosa da Cláudia Leite. Ninguém viu, cara. Sabia? A televisão não focou. Não deu nenhuma ênfase para o Nicoleles, sabe? E aí, hoje, você vai aqui no Recanto das Emas, aqui em Brasília, Recanto das Emas, tem uma escola pública lá, que era um lixo, depredada, saqueada, violentada pelos alunos, pela vizinhança, Sim. tal. E aí uma dupla se resolveu candidatar. E o cara de uns 30 e poucos anos, e uma senhora, professora, falou, olha, vamos fazer uma parceria. E olha só a história curiosa. Isso aqui em Brasília. Ele é gay e ela, 60 e poucos anos, 60 anos mais ou menos, assembleiana. Nossa, que dupla. Um casamento e ele difícil, né? ele virou e falou assim, olha, não tem a menor condição, cara. Eu tenho esse perfil e você tem esse. E ela deu uma resposta das boas. Eu falei assim, a gente pode tentar? Nossa. E eles tentaram, cara. Se eu te falar a história dessa escola, você chora. Em 2 anos, a escola virou o disco. Entendeu? Os caras... eu vou falar do final já da escola. A escola hoje é super frequentada, a evasão é quase zero, as portas são todas abertas, inclusive portão da escola. A escola virou modelo. Alunos acessaram a UNB por essa escola. E depois de 2 anos, parece que eles candidataram mais 2 por dia. E depois, quando podia alternar de novo, porque é um truque, né? A gente se vira aqui, mas ele falou, não, chega. Eu vou para outra. E ele pediu para sair daquela escola, entrou na fila de novo na outra escola e está dando aula na escola. E a escola virou modelo. Se eu não me engano, é a 401 do Recanto das Emas, se eu não estou enganado. Tá? E é uma escola aqui em Brasília. E ele provando que a escola pública é viável. Sim. Desde que haja um projeto, haja uma filosofia interessante, se pense nos meninos com outros olhos, desde que a gente chegue na escola sem preconceito, sem armaduras, né? E aí é isso, cara. Então dá certo, entendeu? Só que a impressão que eu tenho, e a impressão é que tem pessoas torcendo para não dar certo. Sim, com certeza. Né? Com certeza. Torcendo para dar errado. Claro, com certeza. Imagina se um negócio desse vinga para um grupo dono de escolas particulares. Não, você pega, Caleno, dá uma olhadinha depois, quem está nos ouvindo também, num projeto nas escolas paulistas chamado Escolas Vocacionais São Paulo. Tem um documentário chamado Vocacionais, é só esse o nome. Quer passar um pouquinho de mal, assim, quer ter indignação. Escolas maravilhosas. Essas são particulares, né? Públicas. Eu te falo o número de pessoas brasileiras que hoje estão surfando, entendeu? Na crista da onda, que estudaram nessa escola. Entendeu? E eles falam assim, olha, quando tocava a sirene, nós íamos para casa lamentando, com lágrimas nos olhos. Todos eles falam hoje comovidos. A escola era maravilhosa. E uma diretorazinha franzina, dura, rédeas aqui, ó, entendeu? E que quando houve o golpe de 64, ela foi massacrada. Dizem que a ditadura não matou essa mulher, não mexeu muito com ela, não prendeu, porque ela era tão frágil, saúde, ela tinha problemas de saúde muito sérios, com medo dela virar um mito, virar uma santa, né, vamos dizer assim. Sim. Então, e aí eram 5 escolas, se não me engano, elas foram destruídas, e no final aparece um dos caras que estudou na escola e falou assim, olha, e depois surgiu uma escola, vou falar o nome da escola, nacional e tal, virou a escola particular. Ele falou assim, eu fui cair nessa escola. E eu virei o péssimo aluno nessa escola.
porque eu não me encaixava nessa escola. Eu não me achava nessa escola e eu me deprimi nessa escola. Entendeu? E eles falam isso, todos os alunos falam, com lágrimas nos olhos, lamentando, porque eles falam que foi uma das melhores experiências escolares da história da educação brasileira. E era uma escola pública, humana. Ah, ele vai nessa escola hoje, nos prédios, sabe? Eles voltam no prédio e eles mostram a arquitetura, como é que mudou. Tudo com grade, tudo cercado, câmera, sabe? Virou um presídio, a escola já deseduca. E eles falando assim, alguns vão às lágrimas dele, falando, olha, a minha escola não era essa escola. A escola era integral. Sabe? Então, assim, a escola era muito mais voltada na prática, eles tinham incursões no Brasil, para conhecer algumas coisas do Brasil, sabe? Então, hoje você tem os alunos que se formam na Disney, né? Mas que não conhecem o Vale do Jequitinhonha. Sabe? Não conhece. Eu dei aula na escola particular aqui em Brasília, de elite, e eu levei os alunos na estrutural. Isso há mais de 15 anos atrás. Foi um impacto tão grande, mas eu posso lhes dizer com toda certeza, absoluta certeza. Mães vieram falar isso para mim. Tá? Assim, olha, isso salvou meu filho. Sim. Meu filho era extremamente egoísta, umbiguista, e eles foram na estrutural... Tirou eles da bolha, né? Quando a estrutural era chocante de eu pensar hoje a loucura que eu fiz, de cair daqueles meninos Você sabe que a minha no irmã país daquele. tem um projeto maravilhoso lá. Quem? Minha irmã. É. Ah, eu sei, de música. Eu já vi Pois notícias. é. E ela tem 17 anos o projeto dela. Então você imagina que quando ela começou no meio do lixão. Lixão. Era lixo mesmo. A sede do Reciclando Sons era no meio do lixo. Isso mesmo. E aí você vê alunos nesse naipe. Os meninos estão indo, 2 ganharam bolsa para ir para a Itália ano passado. Eu vi a matéria. Todos de lá, da estrutural. É inacreditável. Na hora que eu vi, até falei, essa menina é irmã da Kalina. Porque é minha cara. Aí, a irmã ou prima? Irmã. Aí eu lembro que uma mulher comendo comida, né, no lixo. E a gente perguntou para ela assim, mas por que você veio da sua cidade para cá? E a resposta dessa mulher, os meninos até hoje devem retumbar, assim, sabe, na cabeça deles. Ela falou assim, porque aqui tem lixo. Quer dizer, lixo é consumo, né? A pergunta foi, por que você veio da sua cidade? Ela era do Nordeste. Por que você largou a sua cidade e veio para cá, morar no lixão? E ela deu a resposta assim, porque aqui tem lixo. Minha cidade é tão pobre que não produz lixo. Pois é. E aqui tem de onde eu tirar meu sustento, tem lixo. E você sabe, Dilson, que tiraram, né, a cooperativa de catadores de lá. Sei. Eu fico impressionada, assim, eram quase 3 mil catadores catalogados, média de ganhos de R$ 1.500, tá? E simplesmente tiraram e tá aí. O que essas pessoas vão fazer agora? Não existe um plano. Em vez de melhorar. Né? É a abolição da escravidão. Simplesmente tiraram o emprego deles. É a abolição da escravidão. Simplesmente isso. Vão passar fome. Em nome da higiene, né? Social, em nome da higiene social. Inclusive, não só. É isso. Mas isso. Essa questão é fogo, né? Você vê, eu estava analisando, que eu fui para São Paulo, fiquei alguns dias lá, e para mim é um alívio cultural aqui no país. Né? E aí você, às vezes, levanta algumas questões do tipo assim, poxa, como é que você pode, uma cidade como essa, ter tanto museu, tanta exposição, tanto teatro, tanta coisa, que você chega lá e você tem um impacto enorme. Você é capaz de você ficar 2, 3, 4 horas, não porque você está ali fazendo hora, mas porque você está impressionado com as coisas que vão vindo à tua mente e com as respostas como reflexões, né? E de repente você ter repetições políticas, como a questão mesmo, foi o que me veio à mente, né? Você ter um cara como Dória, que foi prefeito, e de repente, no que ele foi prefeito, na forma com a qual ele foi prefeito, ele ser eleito como governador, isso me fez questionar. E aí, num dia que eu estava subindo, pegando o elevador para ir pro quarto, aí tinha uma senhorinha da camareira. Ela abriu a porta e me viu lá dentro e falou, não, pode deixar que eu espero. Outro. Aí eu falei, não, a senhora pode entrar, não tem problema. Ela entrou, obrigado. Porque eu já estava esperando já 15 minutos aqui, porque é a ordem do hotel que não pode entrar com hóspedes. É por isso que não anda. Como é que melhora? Você pode ter arte, você pode ter leitura, você pode ter livro, você pode ter o escambau. Mas enquanto esse tipo de pensamento houver, e eu vi que não era só da parte dela, porque no outro hotel que a gente tinha ficado também
teve esse mesmo tipo de comportamento, você não anda, você tem aquela segregação, não. Até no elevador, o que trabalha aqui tem que ficar esperando, como se fosse um ponto de ônibus, né? É o ponto de ônibus modificado. Cheio, uma cidade onde você chega lá, você conta 20, 30 Ferraris, mas pessoas esperando, tanto na estação de ônibus, quanto também na estação do elevador. Sim. Você falou em elevador, eu sei que o tempo estourou, mas é coisa rápida. Tá. Eu lembro de uma história interessante, e aí por isso que a gente fala da generalização, porque existem os burros, né, e os não burros, né, em qualquer faixa social. Eu tenho um amigo meu, um grande amigo meu, um artista plástico interessante, Gervane de Paula, que é negro. Eu tenho até um quadro dele, tem 2 quadros dele em casa. E ele é da geração 80. E o Chateaubriand, o Gilberto, só do Gervane deve ter uns 50 quadros, entendeu? E o Gervane era assim, de ir da sala. Eu perdi a oportunidade de conhecer o Gilberto. Ele está vivo ainda, né, tal. Porque o Gervane veio pro Rio, até falou, quiser ir comigo, tal, e nunca deu certo. E ele falou que uma vez chegou no apartamento de Gilberto, imagina, o Gilberto tem uma coleção que tem mais de 10 mil obras de arte. Então você tem ideia, o man é dele, entendeu? Então ele chegou no apartamento de Gilberto e chamou o elevador. Não, aí o cara indicou o Gervane subir num elevador de serviço, ele subiu. E quando chegou lá em cima, o Gilberto ficou indignado, cara. Falou, você subiu nesse elevador por quê? Porque tinha um código, né, no prédio, o Gilberto perguntou por que disso. Falou, não, porque... Aí falou, ele pediu para subir, negro e tal, etc. Não falou assim, mas falou, né? E o Gilberto falou assim, vamos descer, vamos lá embaixo. Desceu com o Gervane, foi até a portaria, disse que deu um esporro no porteiro. Falou, esse cara aqui é um artista plástico, esse cara aqui é isso, é um amigo meu, e você julgou ele por isso, ele vai subir pelo serviço, e subiu com ele pelo serviço, pelo social. Porque, para quem não sabe, elevador de serviço e elevador social é uma invenção das Brusundangas. Ele não existe, sabia? Em lugar nenhum do mundo, é uma invenção nossa. Nós inventamos isso, esse elevador de serviço, porque serviço é uma coisa que na cultura colonial portuguesa vinha de uma leitura errada da Bíblia. Com o suor do teu rosto comerás, né, do teu pão. Então o serviço era visto como uma coisa maldita na cultura. Nossa. Era mesmo, na cultura portuguesa. Então, a cultura portuguesa mais preguiçosa, colonial, país muito rico, entendeu? Então trabalhar era coisa para os pobres, entendeu? Não era coisa Isso também é pros ricos. descrito dessa forma no livro, né? Loucura. Eu vi cartas, como historiador, em arquivos, de uma madame escrever para outra assim, horrorizada. Fala, nossa, fulana, você imagina que a cicrana teve a petulância de sair na rua com uma vassoura na mão. Nossa, ela cruzou a rua ela fala isso, com um balde e uma vassoura na mão. Porque para ela era um horror. Uma pessoa da classe dela sair com esses instrumentos dessa maldição chamada trabalho. Mas só para finalizar, aproveitando a fala do Antônio, pessoal, entrem lá no YouTube, Instituto Reciclando Sons, tem um material maravilhoso. E um dos depoimentos que tem lá gravados, um dos rapazes que se formou, o que acontece? Como o Instituto já tem 17 anos, ele começou com um coralzinho, eram todos crianças. E todos estão adultos hoje. Eu vi a matéria, cara, é linda. Profissionalizados, a maioria são professores, dão aula de música, todos, né, encaminhados na vida. E um desses rapazes, que hoje é arranjador, um arranjador. Olha só. Ô, Dilson, você perdeu o concerto na sexta. Eu devia ter te é, ligado. Pois é. É porque eu mandei o WhatsApp. Eu devia ter te ligado. Cara, eles fizeram a Baquiana número 5 de Vila Lobos, com a orquestra, com cavaquinhos e violão de 7 cordas. É aquela de chorar, né? Não, com cavaquinho. Cara, eu chorei. E assim, arranjo desse rapaz, que era criança, que frequentou o Instituto. E que só foi descoberto assim. Só foi descoberto assim, hoje é um puta arranjador. Um cara assim, escreve parte mesmo, distribui lá na orquestra. Quantos anos hoje? Mais ou menos. Hoje ele deve estar com uns 27, Pensou? alguma coisa assim. Eu sou com 10, então. Com 10, E aí ele falando que esse espaço lá do Reciclando Sons virou um espaço de convivência. Porque estrutural não tem praça, não tem cinema, não tem parque. Não tem estrutura. Não tem nada para as crianças. Não tem nada para as crianças fazerem. Não tem nem praça para conversar. Não tem... Resta o quê no lugar desse? Resta o quê? Resta o quê? Aí, então, no morro desse, resta o quê, cara? O que eles fizeram? O Instituto virou um espaço de convivência, não foi só um local para se aprender música. Um espaço de convivência. Então, que eles começaram a ter acesso à cultura, à arte, a uma série de coisas que eles não tinham, e relacionamento, se relacionar. Sim.
E daqui a pouco o Instituto começou a se relacionar, eles perceberam a necessidade de convencer os pais. Porque para os pais, imagina, pensa no Lima Barreto, né? Para os pais, o filho estudar música, como assim? O filho tem que engraxar sapato, tem que ganhar dinheiro, não vai estudar música, coisas, né? A vida é agora, né? É, não, Providenciar a chique sobrevivência, demais, né? né? E tal. E aí tiveram que começar a conversar com a comunidade, para a comunidade entender o projeto. Entendeu? E aí a comunidade comprou, abraçou o projeto. Os pais começaram a trabalhar dentro do Instituto, como voluntários. Então, por isso que funcionou. Olha só. Aí tem uma sustentabilidade, né? Isso. Esse colega meu, esse artista, ele, o Adis Sodré, que é outro cara bom, vários, surgiram de um trabalho de uma crítica de arte chamada Aline Figueiredo, que foi mulher do Humberto Espíndola, que é irmão da TT, que começou lá em Cuiabá, numa cidade chamada Pedregal, que é estrutural, era estrutural de lá. Foi assim. Cara, pensa, a elite cuiabana de pintura surgiu da estrutural. Eles expuseram aqui, eu os trouxe aqui, eu hospedei eles aqui quando eles vieram em Brasília, expor na Funarte. Eu era um moleque, tem uns 30 anos isso atrás, entendeu? Eles vieram aqui em Brasília, ficaram no apartamento dos meus familiares, minha família, entendeu? A gente hospedei todo mundo, tal, veio Adi, Benedito Nunes, tal, e expuseram aqui na Funarte. São caras reconhecidos assim no mundo hoje, entendeu? E surgiram um trabalho desse. A Aline entrou perto, a universidade vizinha, abriu um ateliê livre, chama Ateliê Livre de Pintura, entendeu? E essa molecada chegou e viraram artistas, cara, vivem de arte, entendeu? Plástica, assim, tá em coleções no Brasil e fora do Brasil, entendeu? É isso. É isso aí, gente. Que manhã incrível, bate-papo maravilhoso. Acho que a gente também precisa de abrir esses espaços, né, para esses debates, para ver se as pessoas saem da maquiagem, né, só do que aparenta, né, e entrem um pouco mais pro que realmente está nos bastidores, que é o que você estava falando sobre as Olimpíadas, né? O foco foi quem? A roupa da Claudinha Leite. Sim. Né? E o Nicoleles passou batido. Exatamente. Um neurocientista top no mundo passou batido. Brasileiro. Drures. Meninos, muito obrigada, Dilson. Obrigada, Antônio. Obrigada. Obrigado. Até mês que vem. Até. Com outro livro próximo, vai ser qual? Já decidiram? A Morte de Ivan Illich. Illich. A Morte de? Ivan Illich, de Tolstói. Tolstói. Tem uns caras no grupo que era viciado em literatura Pois russa, é, aí né? é um negócio russo. Muito bom. Gente, até a próxima edição, então, do Gente Pelo Caminho. Né? Um beijo. E quem tiver afim de participar do grupo, é só nos procurar. Estão convidados. Café com Letras. Café com Letras. É fácil me achar no Instagram, é fácil achar o Dilson. Kalina.Lígia, Dilson Cunha. O Antônio não, porque o Antônio é mais quieto. É mais difícil achar o Antônio. Gente, muito obrigado. Até a próxima.